Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Júnior e hoje a gente vai continuar o nosso curso de bioquímica. Então, na aula passada, a gente falou sobre as proteínas e a gente falou que existem, né, vários contextos em que nós vamos ter estruturas que vão ser de origem proteica. Então, dentre essas estruturas, nós podemos destacar as enzimas. Então, as enzimas, elas são um tipo de proteína catalítica, tá? Uma vez que elas vão servir para permitir acelerar uma determinada reação química, como a gente vai ver aqui, tá? No decorrer da aula. Bom, então vamos iniciar. Então, pessoal, para que a gente consiga, né, sobreviver, para que a gente tenha a manutenção da vida de uma forma geral, as nossas células elas têm que trabalhar para desenvolver ali as suas atividades, né? E cada atividade que a célula faz, ela vai ter que executar diversas reações químicas para que a gente possa viver da forma como a gente vive, né? E daí, para que essas reações químicas aconteçam, a gente precisa de auxiliares, né? De um conjunto de moléculas que vão permitir com que aquela reação química ela aconteça de forma mais rápida. Por quê, professor? Porque se a gente não tivesse essas moléculas, as reações seriam muito lentinhas e, consequentemente, a gente não conseguiria ter a forma de vida como a gente tem hoje, né? Tipo, fisicamente e fisiologicamente falando, a gente não conseguiria viver dessa forma. Então, é super importante a gente pensar sobre isso. E aí, as moléculas, né, que são responsáveis por acelerar essa reação, que tem essa função catalítica, ou seja, essa função de aumentar a velocidade de reação, são justamente as nossas queridíssimas enzimas. Então, as enzimas elas vão permitir com que a gente consiga, de fato, fazer com que uma reação aconteça. Então, por exemplo, para eu fazer essa contração muscular aqui, eu estou tendo aqui inúmeras enzimas agindo para permitir com que essa contração aconteça de forma super rápida. Até porque, para que tenha contração muscular, eu vou ter que ter várias reações ali bioquímicas acontecendo, né? E, consequentemente, se eu não tivesse enzima, seria muito lento e eu não conseguiria executar o movimento. Eu ficaria tentando, né? E não conseguiria fazer isso, entendem? E aí, nesse contexto, o que a enzima vai fazer? Basicamente, ó, eu vou ter, por exemplo, um substrato A, ignorem a letra, tá? Vamos lá, A mais B. Eita, eita, que eu tô com dificuldade de desenhar. Formando C mais. Eita, gente, deixa eu apagar isso que não, realmente não está dando muito certo. Então, vamos imaginar uma reação química em que eu vou ter aqui A, tá? Esse A, ele acaba reagindo com o B, né? Como a gente aprende lá na química básica. E vai formar alguma coisa, né? Vamos supor que ele vai formar C, para ficar mais fácil. Então, o que é que vai acontecer? Para reagir com B, eu preciso utilizar uma determinada energia. Então, para eu juntar o A com B, eu tenho que ter energia. O que é que vai acontecer? Essa energia ela pode ser muito grande ou pode ser menor, tá certo? Então, para juntar A com B, eu gasto energia para poder formar o meu produto, que é o C, né? Então, eu vou ter os dois reagentes, que são aqueles que reagem, né? A e B. E ao reagirem, eles vão formar C, tá certo? E aí a gente vai precisar dessa energia. O que é que a enzima vai fazer? A enzima, pessoal, ela vai agir como um catalisador, ou seja, ela vai acelerar essa reação. Ela vai fazer com que essa reação ela aconteça de forma mais rápida. E como é que ela vai fazer isso, professor? Ela vai reduzir a quantidade de energia necessária para juntar o A com B. Simples assim. Então, é por isso que ela acelera a reação. Porque, por exemplo, vamos supor que eu preciso de energia aqui para a reação A e B acontecer, A com B acontecer, né? De reagir A com B. Com enzima, a quantidade de energia cai bastante. Tá vendo como ficou pequenininha? Essa é a quantidade de energia que eu vou precisar. Então, se essa quantidade de energia cai, consequentemente, a reação ela vai acontecer de forma bem mais rápida. Porque para ela chegar aqui, ela vai demorar muito. Mas para chegar aqui, já vai ser uma coisa muito mais rápida. Então, a enzima ela vai agir dessa forma. Ela vai reduzir a velocidade de reação por meio da redução da energia de ativação. Lembrando, né, que energia de ativação é a energia necessária para que uma reação química ela aconteça, né, para que esse A e esse B eles possam interagir.
mas vou falar um pouquinho mais disso adiante, tá? Só para a gente ir adiantando aí um pouquinho os conceitos. E aí, vale ressaltar também que, como a gente viu lá na aula de proteínas, as proteínas são formadas por quê, basicamente? Pela união de aminoácidos por meio, inicialmente, ali, de ligações peptídicas, né? Que seria a estrutura primária. Depois eu vou ter a estrutura secundária, em que eu vou ter, basicamente, ponto de hidrogênio, em que eu vou ter a característica ali de alfa-hélice ou folha beta pregueada. Depois eu vou ter a terciária, que aí eu já vou ter ponto de hidrogênio, ligação iônica, ligação hidrofóbica, ligação de sulfeto, e a quaternária, que seria a união ali de cadeias polipeptídicas. Então, basicamente, as enzimas elas vão ter todas essas ligações químicas acontecendo para que elas tenham aquele formato específico, uma vez que elas são proteínas também. Só que nem toda enzima é proteína, tá? A gente tem que lembrar disso. Por quê? Porque a gente vai ter um tipo de enzima específico que se chama de ribosima. E essa ribosima, pessoal, ela vai ter como característica justamente ser formada por RNA. Então, é uma exceção. Então, se a gente for pensar em exceção, a gente vai pensar na ribosima. O restante é tudo ali de origem proteica, tá bom? E aí, gente, essas enzimas, elas podem se apresentar de duas formas. Ela pode ser uma apoenzima ou ela pode ser uma holoenzima. O que é uma apoenzima? Como a gente está vendo aqui na figura, olha só, a apoenzima, ela vai se caracterizar por ser uma enzima inativa, tá? E a holoenzima vai ser a enzima na forma ativa. Professor, como é que eu consigo diferenciar se ela está ativa ou não? Vai se diferenciar pela presença ou ausência de um negócio que a gente vai chamar de cofator ou coenzima. O que é o cofator ou coenzima? O cofator ou coenzima pode ser constituído por moléculas metálicas, aliás, moléculas orgânicas ou íons metálicos, tá? Então, essa coenzima, quando ela está encaixada, tá? Na estrutura da enzima, ela ativa a mesma. Então, eu vou ter holoenzima. Então, cofator mais a enzima, eu vou ter holoenzima, ou seja, a enzima ativa propriamente dita. Quando eu não tenho esse cofator, ou seja, quando eu não tenho essa molécula orgânica associada à enzima, quando eu não tenho esse íon metálico associado à enzima, como por exemplo, cálcio, magnésio, ferro, cobre, níquel, cobalto, zinco, entre outros, então eu vou ter a enzima na sua forma inativa. Então, inativa chama-se de apoenzima. A apoenzima é só a enzima, tá? Holoenzima vai ser a holoenzima mais o cofator, logo será ativa, beleza? Então, seria basicamente essa questão, tá? E aí, a gente tem que saber, né, diferenciar esses dois conceitos para a gente entender que nem sempre a enzima ela vai estar ativa. Ela vai precisar aí dessa situação, né? Ou seja, do cofator. Então, uma vez que a enzima esteja ativa, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar o A mais o B e eu quero unir os dois, né? Ali, quero reagir os dois para poder formar o produto, que é C, como a gente viu lá no começo da aula. Então, para que isso aconteça, eu vou ter uma energia específica que vai ser energia livre, tá? O que é que vai acontecer? Aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho aqui uma reação sem enzima, que essa aqui está em azul, e tenho aqui uma reação com a enzima, tá? Então, a azul está sem enzima e a vermelha está com enzima, tá bom? No primeiro caso da azul, o que é que vai acontecer? Como ela está sem enzima, ou seja, ela não está sendo catalisada, a quantidade de energia necessária a ser utilizada é muito alta. Então, eu vou precisar de muita energia para poder fazer com que ocorra a união de A com B, né, que os reagentes reajam entre si, para poder formar o produto C. Já nesse caso aqui, não. Ó, vejam a diferença. Olha como reduz. Então, a quantidade de energia necessária ela reduz bastante, tá? Porque eu tenho uma presença de quem, pessoal? Do catalisador, ou seja, eu tenho uma presença de enzimas. Então, quando eu tenho uma presença de enzima, consequentemente, eu vou ter a redução da energia de, eh, de ativação e, consequentemente, a reação ela vai acontecer de forma muito mais rápida. Eu vou ter um aumento ali da velocidade da reação, tá certo? E aí, ó, só para vocês verem novamente, né, em outro gráfico, que nos diz a mesma coisa. Aqui está o caminho da reação, né? Eu vou ter os reagentes que são A mais B e vou ter os produtos que serão C, que será C. E aí eu vou ter duas situações. Vou ter uma situação que eu não tenho enzima, não tenho um catalisador,
Então, a quantidade de energia utilizada é muito grande e vou ter uma situação que eu vou ter o catalisador, ou seja, eu vou ter a enzima. Então, a quantidade de energia necessária é bem menor, tá certo? E é importante ressaltar aqui, após a reação, os catalisadores, eles são descartados, né? Tipo, eles participam da reação. Quando a reação é concluída, eles liberam o produto, na verdade, eles não são descartados, eles liberam o produto e eles já estarão prontos para serem utilizados novamente. Então, as enzimas, pessoal, elas podem ser reutilizadas a todo momento, tá? Não tem nenhum problema, certo? Eu não vou usar só uma vez. Eu usei depois que concluir a reação, ou seja, for o meu produto, eu liberei o produto, eu vou lá e posso reutilizar a enzima novamente, tá bom? Então, isso é uma coisa que tem que ficar claro na nossa cabeça. E aí, quais são as propriedades das enzimas? Que é muito comum cair em prova, né? Tipo de vestibular, de concurso. Isso aqui cai bastante. E aí, a primeira coisa, ela diminui a energia de ativação, como a gente viu lá nos gráficos, né? Então, eu preciso de menos energia, consequentemente, como eu preciso de menos energia para fazer essa ativação, eu vou acabar tendo o quê? Uma maior velocidade. Então, a reação química acontece muito mais rápido. Outra coisa, elas são específicas, ou seja, as enzimas, elas vão trabalhar com um grupo específico de reagentes. Elas não vão interagir com qualquer tipo de reagente, entendem? E aí a gente vai ter o modelo porta-fechadura, né? Que é um modelo um tanto arcaico já, mas que vai servir para a gente entender. Por exemplo, para cada porta não tem uma fechadura, né? Eu vou ter a porta, eu vou ter a fechadura ali. Então, eu vou ter uma chave que vai encaixar naquela fechadura, né? Então, com as enzimas é o mesmo esquema. É como se a porta fosse a enzima, né? E os reagentes, eles fossem, por exemplo, a chave. Aí chega lá o reagente, ó, tá aqui a minha porta, chega o reagente desse tamanho, ele não consegue se encaixar. Ele não consegue entrar, então ele não vai ser específico. Mas se chegar um menorzinho, ó, que se encaixe perfeitamente, ele vai conseguir, de fato, interagir, né? Ali, haver a interação de enzima com os reagentes. Então, nesse caso, a gente vai ter o modelo chá-fechadura, especificando justamente que as enzimas elas são específicas, ou seja, elas só vão agir em um determinado grupo de moléculas, não em todas, tá? Outra coisa, elas podem ser sintetizadas pelo nosso corpo. Então, o nosso próprio corpo ele vai produzir as enzimas necessárias, tá certo? Entretanto, nós também temos a questão das enzimas que são sintéticas, né, que são feitas ali fora do corpo humano, que podem ser utilizadas para laboratório. Também temos isso. Inclusive, o pessoal que trabalha, né, principalmente aí com a parte de síntese de fármacos, a própria química orgânica, né, que é essa química relacionada à identificação de compostos e também relacionada à questão das reações químicas, o pessoal usa muito no laboratório para poder acelerar essas reações químicas, né? Eu tenho um amigo meu que ele faz pós-doutorado nisso, né? E aí ele até estava me contando que tem algumas reações que demoram uma semana, né, para acontecer, e quando ele bota o catalisador, ou seja, a enzima sintética, acaba demorando ali somente algumas horas. Então veja como poupa tempo, né? E isso é super importante, sobretudo quando a gente fala de pesquisa. O tempo é muito precioso para a gente. Outra questão, né? Elas têm concentração e atividade modulável, né? Então, essa atividade ela pode ser diminuída ou aumentada, assim como a quantidade da enzima pode ser diminuída ou pode ser aumentada. Lembrando que todas essas características, elas são fundamentais, porque são elas que vão permitir a manutenção da vida. Então, sem enzima, eu não estava conseguindo respirar, sem enzima, eu não estaria conseguindo ver, não estaria conseguindo me locomover, não estaria conseguindo, por exemplo, pensar, né? Então, as enzimas, elas vão ter realmente um papel fundamental para a homeostase, né? Para a manutenção do nosso corpo, a manutenção da nossa vida. Então, percebam a importância desse conteúdo. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem mostrando como que a enzima trabalha. Então, vejam que legal. Ó, eu vou ter aqui a enzima, que é essa aqui, ó, na figurinha A. E aí a gente vai ver a seguinte reação. A mais B, né, que são os reagentes. Para eles reagirem, eu vou ter que gastar energia, como a gente viu, para poder formar o produto C mais D. Então, o que é que vai acontecer? Primeira coisa, esse lugar aqui, onde os reagentes se ligam, é chamado de sítio ortostérico. Então, o sítio ortostérico é o lugar em que eu vou ter a ligação ali dos meus reagentes. Super fácil, super tranquilo, sem complicação. Só o nome que é um pouquinho esquisito.
O que é que vai acontecer? Os reagentes vêm aqui, ó, e se encaixam perfeitamente, o que demonstram para vocês a propriedade de especificidade. Lembra que eu falei da porta e fechadura? Então, é como se a enzima ela fosse a porta, né? E ah, os reagentes eles vão ser a chave que vão se encaixar na fechadura para poder interagir, para poder abrir essa porta, né? Então, percebam que é bem específico, se encaixou perfeitamente. Então, se encaixou aqui com o reagente. Em seguida, o que é que vai acontecer? Quando se encaixa, essa enzima ela vai catalisar a reação, ou seja, ela vai reduzir a energia necessária para a produção dos produtos C e D, e, consequentemente, vai aumentar a velocidade da reação. Então, eu tenho aqui A mais B e formei quem? Formei C mais D. Uma vez que C mais D sejam formados, eles vão ser liberados ali para que a enzima ela possa novamente pegar novos A's mais B's para poder formar mais outros 6 IDs e liberá-los. Esse processo ele vai continuar existindo ali o tempo todo. Então, é como eu falei para vocês, a enzima ela não só trabalha uma vez, ela sempre acaba sendo ali reutilizada. Então, a gente tem que pensar sobre isso, tá certo? Aqui é um gráfico muito legal para vocês verem como que vai acontecer. Então, aqui eu vou ter o substrato, ó, e aqui eu vou ter os produtos. Basicamente, o que é que esse gráfico ele quer mostrar para a gente? Ele quer mostrar para a gente que no decorrer da reação química, a quantidade de substrato, ou seja, de reagentes, vai começar a reduzir. E a quantidade de produtos vai começar a aumentar. O que tem muita lógica, né? Uma vez que a enzima ela vai pegar os reagentes, esses reagentes eles vão interagir entre si e vão formar produtos. Depois ela vai pegar mais reagente e formar mais produto. Ou seja, a quantidade de reagentes vai diminuir naturalmente. Por isso que a gente vê o substrato reduzindo, uma vez que eu estou utilizando ele para poder produzir meus produtos, né? E se eu estou produzindo mais produtos, consequentemente, a quantidade de produtos ela vai aumentando ali com o decorrer do tempo. Então, a gente também vai ter essa característica. Já aqui nesse gráfico, a gente consegue ver a questão da velocidade de reação, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter enzimas, né, trabalhando e eu vou ter uma quantidade específica de substrato. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui, que quanto maior a quantidade de substrato, vejam só, ó, tem um substrato específico, aqui eu tenho outro, ó. Quanto maior a quantidade de substrato, maior vai ser a velocidade da reação, porque eu vou ter enzimas se conectando a esses reagentes para poder formar produtos. Só que chega uma hora que a velocidade ela não aumenta mais, né? Ela vai começar a ficar ela vai começar a ficar estável, desculpa, estável, aqui nessa linhazinha reta. Ela vai ficar estável. Por que é que isso vai acontecer? Porque basicamente todas as enzimas ali estão ocupadas. Então vamos supor, eu tenha 10 enzimas aqui. Quando eu usei as 10 enzimas, eu não tenho mais enzima para usar. Por quê? Porque elas precisam pegar os reagentes, formar os produtos, liberar os produtos para depois pegar mais novos reagentes. Então a velocidade ela não vai mais aumentar, tá? A velocidade ela vai permanecer constante porque eu ocupei todas as minhas enzimas. Mas de início, a gente consegue perceber que sim, que a concentração do substrato vai ser diretamente proporcional à velocidade. Ou seja, quanto mais substrato, ou seja, quanto mais reagente eu tiver, maior vai ser a velocidade até certo ponto, né? Até que todas as enzimas estejam ocupadas. Então, isso é muito importante da gente perceber. Outra coisa que a gente também tem que pensar é que a reação ela vai ser diretamente proporcional à concentração de enzimas, né? Ou seja, quanto mais enzimas eu tiver, maior vai ser a velocidade de reação. Por quê? Porque eu vou ter menos energia, né? Então, a reação ela vai acontecer muito mais rápido. Então, aqui eu tenho dois exemplos para vocês, né? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente consegue ver o gráfico, né, com a linhazinha preta. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma quantidade específica de enzimas. E nesse aqui, que está vermelhinho, eu vou ter o dobro de enzimas. Então, perceba que a velocidade máxima que foi atingida por essa primeira quantidade de enzimas foi até aqui, ó. Enquanto que para essa que foi o dobro, a velocidade máxima ela foi muito maior. Ou seja, quanto mais enzimas eu tenho, mais reagentes vão ser transformados em produtos em menor tempo. Então, consequentemente, a velocidade da reação ela vai subir bastante, tá?
Então, quanto maior a quantidade de enzimas que eu tiver, maior vai ser a velocidade de reação, tá certo? Outro gráfico aqui para vocês, para a gente entender algumas outras coisas que podem interferir nessa reação, tá? Na velocidade de reação. Então, a gente vai ter, ó, olha só, aqui é a velocidade de reação pela temperatura. Só botar aqui um pouquinho para falar para vocês um negocinho, né? Aqui a gente tinha a quantidade de substratos, né? Igual no outro gráfico. E aqui a gente vai ter a velocidade máxima, né? Que é a velocidade máxima que pode ser alcançada. Nós também temos um negocinho que se chama km. Km é uma constante em que ela vai ser calculada por meio da velocidade máxima dividido por 2. Eu vou já falar sobre ela. Ela é importante, gente, porque ela vai dizer para a gente a questão da afinidade, né? A afinidade é justamente essa capacidade de encaixe que a enzima vai ter para com o substrato, ou seja, para com o reagente. Então, quanto maior for o valor desse Km, maior é essa afinidade e melhor vai ser a reação, porque vai acabar acontecendo de forma mais rápida, tá bom? Então, eu vou já falar sobre isso com vocês. Mas vamos voltar aqui para essas situações. Então, aqui, ó, eu tenho uma questão da temperatura. Como a temperatura pode, né, influenciar na velocidade da reação? Então, percebam, ó, eu tenho aqui a velocidade da reação pela temperatura. O que vai acontecer, ó? Foi aqui aumentando a temperatura, ó, e a velocidade da reação aumentando, 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 até que ela vai chegar num platô, né? Ela vai chegar num valor máximo. O que vai acontecer? Se eu continuar aumentando a temperatura, ao invés da velocidade continuar a aumentar, ela vai começar a diminuir. É estranho, né? Porque se eu estava aumentando antes e estava aumentando a velocidade, a tendência é que a gente ache que a velocidade ela vai continuar aumentando sempre que a temperatura aumentar. Mas isso não é verdade. Por quê, professor? Porque chega um momento em que, se eu aumentar muito a temperatura, a enzima ela vai sofrer a desnaturação. Então, a gente viu na aula passada que a desnaturação é justamente quando a proteína, né, nesse caso, uma proteína catalítica, ou seja, uma enzima, ela vai perder a sua estrutura natal, a sua estrutura normal. Então, se a enzima ela era assim, quando aumentou a temperatura, ela ficou toda assim. Por quê? Porque quebrou as reações químicas, né, que estavam ligando ali aquelas estruturas e ela perde a sua estrutura tridimensional. Então, ela acaba perdendo atividade, ela fica inativa, certo? Ela desnaturou. E aí, é isso que acontece. Quanto maior a temperatura, ela vai acabar, de fato, desnaturando. E outra situação importante aqui para a gente comentar. Vejam que aqui, ó, a gente vai chegar na velocidade máxima, né, dessa reação aqui. Essa velocidade máxima, ela vai acontecer aqui, ó, mais ou menos, em torno ali de 50 graus Celsius. Então, o que é que a gente pode pensar? Aqui é a temperatura ótima, ou seja, a temperatura que vai permitir com que a reação chegue na sua velocidade máxima, né, na sua capacidade máxima, vai ser a de 50 graus Celsius. Então, a temperatura ela também pode aumentar a velocidade da reação ou diminuir a velocidade da reação. Quando eu chego no valor máximo suportado, né, na velocidade máxima, eu vou chamar de temperatura ótima, que nesse caso ali vai ser em torno de 50 graus Celsius, tá bom? Outra coisa que pode fazer também é alterar essa velocidade de reação, né, como a gente pode ver na imagem, é o pH. O que é que vai acontecer aí? A gente vai ter aqui três enzimas diferentes. Vou ter pepsina, vou ter tripsina, vou ter fosfatase alcalina. Então percebam que a tripsina, quando ela está aqui com pH mais ou menos de 2, a velocidade dela está máxima, né? Então é o pH ótimo dela, ou seja, o pH necessário para alcançar a velocidade máxima. Beleza? Só que quando eu aumento esse pH, o que é que vai acontecer, ó? Ela vai começar a reduzir a sua atividade. Isso por quê, professor? Porque ela desnaturou. Então, a mudança de pH, muito além do que a enzima suporta, também vai contribuir para a sua desnaturação. Outro caso aqui, a gente vai ter a tripsina. A da tripsina, a velocidade máxima dela vai ser de 6, né? O pH dela vai ter que estar em 6 para ela chegar na velocidade máxima. Ou seja, para ela estar no pH ótimo dela. Então, 6 é o ótimo para ela. Só que se eu continuar aumentando o pH, ó, vai chegar uma hora que ela vai ficar inativa completamente, né? Quando chegar aqui no pH de 9. Isso vai estar associado ao fato também que ela desnaturou. E aí, um outro exemplo, né? Agora com uma enzima que atua em meio básico, eu vou ter a fosfatase alcalina, né? Lembrando que alcalino, pessoal, é uma coisa de básico, tá? Então, pH acima de 7. E aí, vejam, ó, ela vai estar com a velocidade máxima dela mais ou menos aqui no pH 8, tá bom? Então, o pH 8 é o pH ótimo no caso dela.
E quando esse pH ele continua aumentando, né, ela vai começando a desnaturar. Então, ela vai perdendo ali a sua característica tridimensional, né, a nativa, e ela acaba se tornando inativa também. E aí, para a gente finalizar as aulas, a aula, né, de hoje, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os inibidores enzimáticos. Então, eu posso ter inibidores que são do tipo reversíveis, ou seja, são aqueles inibidores que eles competem pelo aquele sítio ortostérico, lembra? Que eu falei para vocês que tem a enzima, aí tem a cavidade, né, que os reagentes vão entrar. O que é que vai acontecer? O inibidor, ele vai ser uma molécula que vai ter afinidade pelo sítio ortostérico da enzima, ou seja, ele vai conseguir se encaixar. Só que ele vai acabar agindo como competidor, então ele vai competir com o reagente, eles vão ficar brigando aqui para ver quem é que vai entrar. E essa briga é ruim, por quê? Porque se o reagente não entra, quem vai entrar vai ser o inibidor, né? Então, se o reagente não entra e o inibidor entra, vai acabar que a reação ela vai começar a ter menos, ela vai ter uma velocidade máxima menor, né? Uma vez que ela vai se tornar uma reação um pouquinho mais lenta devido à presença desse inibidor. E aí ele vai ser reversível por quê, professor? Porque ele pode ficar aqui dentro, mas ele pode ser retirado. Como é que você retira? É só aumentar a quantidade de substrato, né? A quantidade de reagente. Então, se aumentar a quantidade de reagente, eles conseguem tirar esse inibidor daqui. E aí também vai ser reversível, né? Porque ele não vai ficar para sempre aqui, né? Ele vai ter reações, na verdade, ligações químicas mais fracas que vão permitir também essa retirada. Então vai ser por esses dois motivos, basicamente, tá? E aí vamos entender como é que vai funcionar isso aqui num gráfico. Olha só que legal esse gráfico. Eu vou ter o substrato, né? Que são os reagentes, e vou ter a velocidade máxima. Eu tenho três situações distintas aqui, ó. Eu tenho a velocidade máxima aqui desse verde, né? E o KM dele. Vou ter o do azul e vou ter o do laranja. Como eu falei para vocês, o KM, ele significa justamente a questão da afinidade, né? E o que é que vai acontecer? Quanto menor esse KM, maior vai ser a afinidade. Eu acho que eu tinha falado ao contrário lá no comecinho da aula. Se eu falei, perdoem, que eu estou tentando aqui me auto-perceber, tá? Mas aí vocês anotem caso eu tenha falado errado, que no caso é o seguinte: o KM, quanto menor for o KM, consequentemente, maior vai ser a afinidade. Então, é inverso. Quanto menor o KM, maior a afinidade, tá certo? Então, o que vai acontecer? Ó? O KM ele vai ser calculado pela velocidade máxima dividido por 2, tá? Então, que eu vou ter três situações. A primeira situação, ó, eu vou ter aqui um, uma reação acontecendo sem inibidor, ou seja, eu só vou ter as enzimas e o substrato. Então, vejam, ó, o KM é bem pequenininho, né? É o menor dos três. Quando a gente olha já para o azul, o que, é que vai acontecer? Ó? O KM dele já é um pouco maior, então ele já vai ter menos afinidade do que o verde. Por quê, professor? Porque ele vai ter um inibidor do tipo C1. Então, eu vou ter um inibidor aqui competindo com a enzima. Já no caso laranja, eu vou ter um outro tipo de inibidor, o que faz com que o KM dele seja ainda maior, ou seja, tenha menor afinidade. Então, basicamente é o seguinte: no verde, a afinidade é muito alta, porque eu não tenho um inibidor, logo o KM é pequenininho. No azul, a velocidade ela não vai ser tão alta assim, porque eu vou ter um inibidor competindo com os reagentes. Logo, o KM não vai ser tão pequeno quanto o do verde. Então, quanto maior o KM, menor a afinidade. Logo, o azul ele tem afinidade menor que a do verde. Tá? É uma reação com menor afinidade, no caso. E já o KM do tipo laranja, que é o KM2, ele já vai ser bem maior, o que significa que a afinidade vai ser ainda menor. Ou seja, entre o verde, desculpa, entre o azul e o laranja, o inibidor laranja, ele vai ser um inibidor melhor. Ele vai inibir mais. Por quê, professor? Porque o KM dele é maior. Se o KM dele é maior, é porque a afinidade da enzima está sendo bem menor. Então, os reagentes estão tendo mais dificuldades de entrar nessa enzima. Então, se a gente for pensar assim, seria justamente o laranja, o de menor afinidade, e o verdinho de maior afinidade.
Se fosse comparar o azul com o laranja, significa dizer que o laranja é um inibidor melhor porque ele vai ter um KM maior. Quanto maior o KM, menor a afinidade. Logo, significa dizer que o inibidor está inibido melhor, tá? E o pior inibidor seria o azulzinho, porque o KM dele é menor, logo ele vai ter um pouquinho mais de afinidade se comparado ao laranja. Sei que é um pouco confuso da gente pegar assim de primeira, mas tentem rever essa parte que ela é muito importante. E aí nós vamos ter também os não competitivos. Os não competitivos, eles são bem interessantes. Por quê? Porque eles não vão mexer com a afinidade, sabe? Tipo, eles nem aumentam nem diminuem a afinidade. É totalmente diferente desse caso aqui, ó. Tanto que vocês podem olhar que eu só vou ter um único KM, mesmo tendo um inibidor, dois inibidores, né? E uma reação sem inibidor. A afinidade não vai se modificar. Por quê, professor? Porque o não competitivo, gente, ele não compete com o sítio ortostérico. Ele não se liga no sítio ortostérico. Ele vai se ligar no sítio alostérico. Eu vou já mostrar para vocês uma imagem. Então, o que é que vai acontecer? Metais pesados, né? Eles são exemplos de não competitivos. Então, os metais pesados, eles conseguem interagir com as enzimas, pessoal. É nesse sítio que a gente vai chamar de sítio alostérico, tá? Ou seja, que é um sítio diferente do ortostérico. Então, ele consegue se ligar em outro lugar da enzima e faz com que o sítio de ligação da enzima, que é o sítio ortostérico, ele se modifique. E aí, os reagentes acabam não conseguindo se ligar, entende? É isso que vai acontecer. E aí isso é muito preocupante, né? Porque a gente sabe que tem muita ar, temos metais pesados no ar, metais pesados na água. Então a gente fica um pouco reflexivo sobre como isso pode impactar na nossa saúde, né? E aí vamos logo para cá para vocês entenderem como é que vai acontecer esse negócio aqui. Aqui eu vou ter a enzima normal, né? E aqui eu vou ter o sítio ortostérico, que é o que a gente aprendeu, que é o lugar a, onde os reagentes, né? Ou seja, os substratos A e B vão se ligar para poder formar os produtos. Então é aqui que eles vão se ligar. O que é que vai acontecer? No caso do inibidor não competitivo, ele vai se ligar no alostérico. O alostérico é um sítio diferente do ortostérico. Quando esse inibidor se liga, o sítio ortostérico, que é esse aqui, ó, ele vai se modificar. Ele muda a conformação dele. Se ele muda a conformação dele, consequentemente o substrato não consegue se ligar. Então é assim que eles trabalham. Eles não vão direto no ortostérico, eles acabam mudando o ortostérico para que o substrato, para que o reagente não se ligue. Então é dessa forma que eles vão trabalhar. Então é por isso que a gente não pode dizer, por exemplo, que eles vão agir diretamente na afinidade, porque eles não vão. Eles vão modificar aquela estrutura indiretamente, tá? Tanto que nesse caso aqui, ó, a gente pode ver que o KM ele vai ser um único KM. A gente não vai ter outros KMs aqui. A gente não vai trabalhar com outras situações de KM, porque ele vai permanecer inalterado nesse caso, quando é competitivo. Bom, então temos essa característica aí, tá certo? Ah, e aí a gente consegue ver, né, aqui, olha só, a velocidade máxima alcançada. Seu inibidor, ela é bem maior, né? Porque, basicamente, eu vou ter a interação do A mais B lá no sítio ortostérico para formar os produtos. Quando eu tenho um inibidor 1, essa velocidade máxima ela já reduz. Por quê? Porque eu vou ter algumas enzimas que vão interagir com esses inibidores no sítio alostérico. E quando interage nesse sítio alostérico, o sítio ortostérico muda e os reagentes não conseguem se ligar. Então, a velocidade máxima ela vai acabar diminuindo um pouquinho, né? E aí, nesse caso aqui, ó, diminuiu bem mais no caso do inibidor 2. Ou seja, o inibidor 2 não competitivo ela é bem mais eficiente nesse caso. Tem situações também que a gente pode ter ativadores, né? Eu não só tenho inibidores, eu posso ter também ativadores no sítio ortostérico. O que é que vai acontecer? Esse ativador ele vai se ligar lá no sítio ortostérico do mesmo jeito que o inibidor. A diferença é que quando ele se liga, ele modifica o sítio ortostérico, mas ele modifica de forma que o substrato consegue interagir. Então, a gente também pode ter uma situação em que eu vou ter efeitos positivos ou efeitos negativos. Tudo vai depender da situação, tá, pessoal? Gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, curtam, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam